Fala, mestres, beleza? Thunder aqui e vamos falar de mais um anime da temporada de abril 2020. Não tô errando, não estou errando, é porque eu já estou aqui, né, à frente pensando na temporada de verão de 2020, que vai estrear agora e que em breve vai ter vídeo aqui no canal do nosso guia da temporada, como sempre, né? Mas, né, no vídeo de hoje vamos falar de Yesterday no Utate, ou Sing Yesterday for Me, se eu não me engano é esse o nome que tem na Crunchyroll, assistam pela Crunchyroll, olha só, maravilha. E, bem, vamos falar um pouco dessa maravilhosa obra que teve nessa temporada, que eu amei demais, e eu vou falar pra vocês, obviamente sem spoiler, mas dizer que a Shinako é uma das melhores personagens daqui, com certeza. E lembrando vocês que gravamos todos os dias na nossa Twitch, de segunda a sexta, o link está aqui na descrição, então a gente grava esses vlogs, joga com vocês, tem reacts e coisas do tipo. Vai lá, acompanha o nosso trabalho por lá, porque lá estamos produzindo bastante, assim agora também estamos voltando a produzir aqui no canal, né? Mas Yesterday, o que se trata Yesterday? Yesterday conta a história, inicialmente, do Rikuo, que ele é um cara que já com seus 30, 31 anos, alguma coisa assim, que ele vive uma vida pacata, ele trabalha numa loja de conveniência, ele não quer nada com nada, digamos assim, com a vida. E de repente ele encontra, né, ele conhece uma garota que tem um corvo meio bizarro de estimação e ela meio que entra como um meteoro na sua vida e acaba criando uma amizade com ele e tentando aí se aproximar de uma forma amorosa, né, do nosso querido protagonista. Só que, pro azar dela, ele também acaba reencontrando nesse momento, não no mesmo momento, mas no momento da vida que ele está vivendo, uma amiga de faculdade que ele também teve e também um potencial amoroso que ele sempre gostou, da garota chamada Shinako. E aí vive esse meio triângulo amoroso onde ele tá tentando se reconectar com a Shinako, né, tentar, né, renascer alguns sentimentos antigos que ele tem por ela, enquanto a Haru está tentando se aproximar do Rikuo. Aí no meio da jogada tem o Urou também, que é um cara que já eu vou explicar também onde ele entra nessa bagunça toda. E, bem, Yesterday, ele se trata de uma obra sobre Slice of Life, é uma obra que retrata uma parte da vida desses personagens, do seu cotidiano, seja trabalhando, seja estudando, coisas do dia a dia, coisas do cotidiano. E é muito interessante como Yesterday, ele é uma obra especificamente e muito apurada em ser um Slice of Life, porque todos os passo a passos da obra, ele faz isso, é apenas o cotidiano desses personagens, o cotidiano representado de uma forma literal. Porque você pega algumas obras, como por exemplo Sangatsu no Lion, ou Shigatsu wa Kimi no Uso, ou Anohana. São obras que geralmente eles conseguem fazer muita fantasia no meio dessa vida cotidiana e rotineira desses personagens, fazendo algumas alusões, metáforas e coisas do tipo, onde acaba criando uma brincadeira mais lúdica com a sua história. Aqui não, aqui as coisas são muito mais secas, mais reais, e isso pode parecer idiota e meio estranho, ou até mesmo sem graça, mas não, é aí que vive o brilhantismo de Yesterday, porque ele ser dessa forma mais literal, vamos dizer assim, faz esses personagens serem muito, mas muito reais. Eu até brinco dizendo que eles não são personagens, eles são pessoas. E isso também no vídeo que eu tava tentando gravar antes, porque eu tava tentando gravar um vídeo antes, aí acabou a energia no meio dele. Eu espero que nesse daqui não aconteça isso, eu não quero regravar de novo esse vídeo. E esse aspecto deles serem pessoas faz esse anime ser ultra interessante. Porque quando você acompanha esses personagens interagindo, mostrando os seus universos complexos, e quando eles se chocam, a história por si só, ela já começa a andar sozinha, ela já começa a se mover sozinha, você não precisa de grandes plots ou grandes conflitos externos para fazer esses personagens agirem. A própria dificuldade deles interagirem, ou alguns pontos de vistas diferentes, ou até mesmo algumas resistências deles próprios acabam fazendo toda essa repercussão dentro do roteiro, porque eles sempre vão criar conflitos, eles sempre vão ter diferentes visões sobre alguma coisa, e apenas a interação deles já é algo incrivelmente belo. Belo também a sua produção, que, meu amigo, é maravilhoso, como ele consegue retratar
esse slice of life de uma forma literal, ele não precisa ficar mudando os planos, fazendo coisas mais etéreas, mais imaginárias. Eles fazem, de fato, esses personagens contracenando e dizendo literalmente o que eles estão sentindo e pensando e fazendo essa história rodar em cima dessa ideia. E é muito lindo. É um estilo de direção que mal se vê no mundo dos animes. É uma ideia de você fazer esse mundo ser real, e tão real que chega a ser mágico. Não porque ele se passa a ser mágico, mas é tão bem feito que é surpreendente como Yesterday ele dá certo. E ele segue essa história fazendo esse slice of life. Ele não tem um objetivo final. Ele tem algumas tramas, obviamente, como o próprio guarda-chuva que ele tá ali dentro, né? Que tá no próprio cotidiano desses personagens, que é o relacionamento, que é a questão de romance. Mas a história não se prende apenas isso. Tanto que você tem bons momentos deles conversando sobre objetivos da vida. Não só de amor, mas de trabalho. E é importante. É interessante como esses personagens eles conversam sobre o cotidiano. Principalmente pro Rikuo, que ele é uma pessoa muito introspectiva. Ele é uma pessoa que meio que viveu uma boa parte da vida dele apenas sendo levado pelas suas ações rotineiras. Tanto que o fato dele estar trabalhando numa loja de conveniência é justamente por isso. Porque ele não quer almejar nada, ele quer apenas viver ali naquele mundinho dele para sempre, talvez. E é interessante como você vê que quando a Haru entra na vida dele, ele tem esse choque de realidade, porque ela é uma garota super energética, muito pra cima, que sempre quer um a mais, mas também, em contraste disso, ela também não tem muitas situações bacanas no seu dia cotidiano, onde essa forma dela agir toda espontânea, energética, talvez não se represente nas próprias ações que ela tem na vida dela. Então temos aí algumas questões muito interessantes desses personagens. Ou, por exemplo, como eu falei, a melhor personagem aqui, e pode parecer estranho, porque quem assistiu vai querer bater em mim, e que é a Shinako. A Shinako é uma personagem incrível, porque ela representa muito do que Yesterday é. Ele consegue ser tão real nesses personagens que esses problemas que eles têm, eles acabam meio que atacando a gente, tipo, porque se você se vê naquela parte, naquele âmbito e naquele estereótipo do personagem e aquilo pra você é real, seja por você ser daquela forma ou seja por você se irritar por pessoas dessa forma, você vai conseguir ser fisgado pela obra. E a Shinako, por exemplo, sem dar muitos spoilers, ela tem um problema muito grande de entender e relevar muitas das coisas que ela viveu na vida. Ela viveu um passado muito complicado, porque ela gostava de um cara, né, de um garoto, e ela basicamente era um amigo de infância dela, e esse amigo de infância, inclusive, né, desse cara que morreu, o irmão dele, que é o Rou, né, viveu também muito disso, da perda do irmão, e por ele gostar da Shinako também, e ela nunca conseguiu lidar com o fato desse garoto morrer. E nossa, Thunder, é spoiler? Não, não é spoiler, no segundo episódio eles dizem isso, quando eles introduzem a personagem a gente já sabe disso. Tanto que é uma coisa muito boa de Yesterday, ele não fica segurando muitas informações, ele joga as informações na sua cara e começa a progredir a narrativa através disso, né? Então é interessante que logo no começo você já sabe o problema dessa personagem, de não saber superar a perda do primeiro amor da vida dela. E isso é uma coisa tão séria e fez ela se tornar uma pessoa mas tão insegura, que toda a narrativa mostra os problemas de você ser uma pessoa insegura, quais são as dificuldades de você ter insegurança perante as suas ações e como você, de uma forma indireta, acaba refletindo essas inseguranças que você tem para as outras pessoas que estão ao seu redor. Então é uma coisa muito legal como funciona essa brincadeira de bilhar, porque aqui os personagens refletem quando um age com o outro. Então, por exemplo, quando a Shinako é insegura com um personagem, essa insegurança para esse personagem pode ser refletida de alguma forma. Por exemplo, com a Haru, ela não absorve isso. Então ela fica puta com a Shinako quando ela é insegura. O Rikuo já é uma pessoa que absorve. Então ele acaba ficando inseguro também. Então é interessante como esses personagens refletem um no outro e as suas interações importam. E esse roteiro é mágico por fazer isso. É mágico como ele consegue escrever personagens tão reais que parecem pessoas. E isso é maravilhoso, e isso pouco é visto em animes em geral.
poucos animes eles têm personagens tão bem feitos e um roteiro tão bem feito que ele consegue, só pelas interações deles, só pela vivência deles, fazerem um roteiro magnífico, onde você consegue tirar leituras de personagem, consegue entender esses personagens, fazer lições de moral, vamos dizer assim, e ter um segmento incrível em uma narrativa que ela conta esse passo a passo desse momento da vida desses personagens, deles lidando ou deles não sabendo lidar com seus problemas, com o seu cotidiano e com algumas mudanças mundanas na vida deles. É algo incrível. Pra quem gosta de Slice of Life, pra quem gosta de obras que falam de personagem, Yesterday é uma obrigação de você assistir. É um anime obrigatório que você vai com certeza amar, porque ele é muito bem produzido, ele é muito bem roteirizado, ele é muito bem atuado, os dubladores eles são excelentes. Se eu não me engano, o dublador do Rikuo é o dublador do Legoshi, que fez Beastars, e ele é um baita de um dublador, é o Shikahiro Kobayashi, exatamente, eu espero que eu esteja certo. Algumas informações de cabeça, às vezes eu realmente viajo um pouquinho. E você vai ter uma experiência audiovisual fantástica, com personagens que são extremamente ricos e uma história que tem muito a oferecer, porque ela vai te incomodar. Alguns desses personagens, eles são tão reais, eles têm ações tão reais, eles são tão caóticos dentro, obviamente, da própria caoticidade humana, porque nós somos seres humanos, somos falíveis, somos inconstantes, somos bagunçados, e esse anime mostra isso da forma mais real possível e é maravilhoso. Portanto, sim, assistam Yesterday e vocês vão ter uma experiência fantástica na vida de vocês sobre um anime que fala sobre o dia a dia. Olha que maravilha. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram Yesterday, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você não assistiu ainda, vai lá, assista, depois volte e deixe seus comentários. Confira os outros vídeos também de final de temporada que eu tô fazendo aqui do card, aqui nos lados. E então, por favor, ajudem a gente se você puder, se você quiser, dando seu joinha, compartilhando com o pessoal que ainda não assistiu Yesterday e se inscrevendo no canal, porque o YouTube tá desinscrevendo as pessoas e tá uma luta diária pra isso, né? E eu vou ficando por aqui, e um bom anime, e até o próximo vídeo, onde eu não vou estar com o nariz tampado. Desculpa por o nariz estar tampado, tá horrível. Então é isso, gente. Falou.